Fala aí, Kiara, tudo bem? No vídeo de hoje estarei ensinando você sobre testes funcionais e irei começar uma nova série aqui no canal falando sobre eles. Esse é um dos tipos de testes que eu abordo lá no vídeo inicial. Se você ainda não viu, clica aqui no card para ver. Então, eu irei começar desde a elaboração dos casos de testes até a execução e reporte de bugs. Irei trazer um conteúdo aqui bem explicativo para vocês. Então, se você já gostou dessa ideia, deixa seu like, seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos começar. Fala aí. Então, nesse primeiro vídeo desse curso, irei apresentar para vocês a documentação do sistema que iremos estar testando e iremos escrever nossos primeiros casos de teste. Uma observação: estou utilizando a metodologia ágil para escrever a documentação, pois é mais utilizada hoje em dia no mercado de trabalho. Então, vamos para a tela. Então, essa é a documentação que temos até agora do sistema. O nome do sistema é Laboratório QA e temos apenas aqui um épico e 2 cartões de história. Isso aqui que vocês estão vendo é um quadro Kanban. Ele é muito utilizado dentro do Scrum, do Kanban e outras metodologias ágeis que também utilizam. Então, a cada artefato que eu estarei apresentando, irei dar uma explicação sobre eles para que todos venham entender todo o conteúdo do curso. Então, primeiro ponto. Vocês podem ver aqui que o quadro é dividido em algumas colunas. Nós temos backlog, a fazer, em andamento e concluído. Então, essa aqui é o modelo padrão para se desenhar um quadro Kanban. É possível também adicionar outras colunas, porém, iremos utilizar apenas essas. Primeiramente, nós temos a coluna de backlog. Isso aqui vem informando todas as histórias e os épicos que serão construídos durante o desenvolvimento, seja nessa sprint atual ou seja nas próximas sprints. Ele é gerido pelo PO, que é o Product Owner. Ele é o dono do produto e ele é responsável por escrever as histórias e gerenciar toda essa parte de requisitos. Um outro tópico também é sprint, que vocês devem ter se perguntado que eu falei. Ela é um ciclo de desenvolvimento, que pode durar 2 a 4 semanas, de acordo com o que vai ser definido na primeira sprint. Dentro dessa sprint nós temos alguma cerimônia, que é a planning, que é a reunião de planejamento. Nós temos o tempo de desenvolvimento do produto, seja tanto para desenvolver os testes, para desenvolver a aplicação e para testar a aplicação. Nós temos a reunião de review, que vai ser a entrega do produto, em que vai ser apresentado para o PO ou outras partes interessadas, aquilo que foi construído dentro da sprint. E nós temos a reunião de retrospectiva, que a equipe vai se reunir para falar dos pontos positivos e negativos que ocorreram dentro da sprint. Eu não irei explicar tão a fundo o Scrum ou metodologias ágeis, porém, irei estar citando alguns pontos como esses para que todos fiquem equalizados. Então, nós temos mais alguns quadros aqui, que é o a fazer. O que é o a fazer? É tudo que nós iremos fazer dentro dessa sprint. Essa terceira coluna se chama em andamento e ela apresenta o trabalho que está sendo feito durante aquele dia na sprint. Quando a pessoa irá fazer uma atividade, ela move o card em que ela está lá trabalhando e sinaliza isso para a equipe. E ela vai construir esse card, seja uma elaboração ou seja um desenvolvimento de uma funcionalidade, e quando estiver pronta, ela vai mover para concluído. Concluído, como eu acabei de mostrar, é quando você conclui uma tarefa que você está fazendo. E aqui acaba o ciclo do Kanban e todas as tarefas que estão aqui, todas as tarefas e história que estão aqui, devem vir até aqui o concluído. Então, vamos voltar essa tarefa para lá. Beleza, já dei uma explicação sobre o quadro Kanban. Irei apresentar para vocês as funcionalidades que nós teremos no início aqui do nosso curso para trabalhar. Primeiramente, mostrarei o épico. O que é um épico? O épico é uma grande história que deve ser dividida em histórias menores. Já explicarei o que é uma história. Mas primeiro, vamos ler o épico aqui. O nome desse épico é Gerenciar Usuários. E a descrição é: eu, como administrador, desejo poder gerenciar os usuários do sistema, podendo cadastrar, regitar, consultar e listar a fim de manter a integridade do sistema. Essa é uma funcionalidade macro que apresenta esse épico, pois ela está falando de toda a funcionalidade de usuários e todas as suas vertentes. Então ele deve ser dividido em histórias menores, que no caso que tem listar usuários, cadastrar usuários, e também irá ter editar usuários
e consultar usuários, como nós podemos ver aqui na descrição do app. Então agora iremos olhar essas histórias menores aqui. Primeiro, listar usuários. Essa aqui é uma história que já está descrita e ela faz parte daquele app como mostrei anteriormente. Eu, como administrador, desejo listar todos os usuários do sistema a fim de poder visualizá-los. Essa aqui é a descrição da história e aqui nós temos um detalhamento dessa história. A tela de listar usuários deve ser a home do sistema. O título da tela, usuários. Menu horizontal, status do usuário, todos, cadastrados, autorizados e cancelados. Então, vemos que vai ter um menu horizontal com essas 4 opções. Botão, novo. Vemos também que tem um botão chamado novo no menu horizontal. Usuários apresentados na lista. Cada usuário deve exibir os seguintes campos: título, nome do usuário, e deve exibir uma tarja com a cor indicando o status conforme a legenda. Beleza, nós temos a legenda aqui. Cadastrado é amarelo, autorizado é verde, cancelado é vermelho. Então, nós temos também os outros campos, que é nome, e-mail, CPF e foto. Então, esse aqui é um requisito que descreve uma tela que deve ser implementada nessa sprint, que eu já expliquei para vocês aqui é uma sprint. Aqui nós temos o anexo com o protótipo da tela. Nem que sempre vamos ter isso, porém aqui no curso eu estou trazendo para ficar mais fácil. Aqui nós temos aqui a logo, vai ficar aqui em cima, usuários, que é o título que foi mencionado na história, o menu horizontal, e aqui nós temos o título desse usuário, que vai ser o nome do usuário, aqui nesse cinza, onde vai ser a cor. Aí nós temos os campos de escrito também, que é nome, e-mail e CPF. E a foto foi decidida que irá ficar aqui à direita da tela, à direita de quem está olhando. Beleza. Vamos olhar aqui também, temos os critérios de aceitação. Ao clicar em um status do menu, devem ser apresentados apenas os usuários que possuem aquele status. Beleza, por uma tela de listagem, é apenas um critério, nós não vamos ter muitos, mas está bem aceitável isso aqui. A partir dessa documentação, nós iremos escrever os casos de teste. Mas antes, vamos olhar outra história também, que é o cadastrar usuários. Eu, como administrador, desejo cadastrar usuários a fim de adicionar mais usuários ao sistema. A tela de cadastro do usuário deve ser acessada a partir da tela Usuários, que é a tela que a gente viu agora há pouco, ao clicar no botão Novo, que também era mencionado naquela tela. O título da tela deve ser Novo Usuário. O formulário do cadastro deve conter os seguintes campos: nome, e-mail, senha, CPF e foto. Botões: cadastrar. Ao clicar em cadastrar, o usuário deve ser redirecionado para a tela de usuários. Observação: todos os campos são obrigatórios e devem apresentar mensagem de erro. O campo é obrigatório. Aqui informando o campo. Obrigatório, obrigatório. Então aqui nós temos também um anexo, que é o protótipo. Aqui o novo usuário, nome, CPF, e-mail, senha e foto. Aqui o campinho que vai ser descrito, botão cadastrar. E também vejo que o design colocou algumas informações a mais, que é informe o nome completo, informe o CPF, informe o e-mail, informe a senha válida, copia o URL da sua foto, olha aqui. Isso aqui são algumas dicas para o usuário que está preenchendo essa tela. Isso aqui é bastante útil, mesmo que não está descrito na história, foi apresentado isso aqui no protótipo. E pode acontecer isso, de o protótipo ter algumas informações a mais da forma que foi definido a implementação do design. Aqui nós temos os critérios de aceitação. Primeiro, o CPF deve ser único por usuário e deve apresentar mensagem de erro ou o número do CPF já existe no sistema. O segundo critério é o CPF deve ser válido e deve apresentar mensagem de erro ou o número do CPF informado é inválido, caso o CPF não atenda a regra. O terceiro critério de aceitação, o e-mail deve ser único por usuário e apresentando mensagem de erro ou e-mail informado já existe. O quarto critério de aceitação é o e-mail deve ser válido e deve apresentar mensagem de erro ou e-mail informado é inválido.
A senha deve ter no mínimo 6 caracteres, deve apresentar mensagem de erro, a senha deve conter pelo menos 6 caracteres. E o último critério de atuação: ao cadastrar um usuário, deve ser atribuído a ele o status cadastrado. Aqui são os critérios de atuação dessa história, e ao lado eles colocam uma mensagem de erro que deve apresentar caso aquele critério não tenha sido atendido. Ou seja, se um usuário colocar um CPF que já foi cadastrado ou inválido, deve apresentar aquela mensagem de erro. Mas se o CPF for válido, deve cadastrar perfeitamente o usuário. Beleza? Agora que já mostramos toda a documentação inicial do sistema, iremos começar a elaboração de casos de teste. Vamos começar. Beleza, vamos escrever os casos de teste. Vamos começar por listar usuários. Aqui nós temos a história. Eu irei duplicar essa guia para nós termos 2 etapas para trabalhar melhor. Pronto, agora temos aqui a segunda guia e eu irei abrir a tarefa de elaborar casos de teste e listar usuários. E já como vou me estender, ele passar para em andamento, junto com também a história. Vamos ver aqui. A primeira coisa a fazer é mapear os casos de teste. Lendo a história, você consegue identificar quais são os cenários de teste que tem em cada história. Então, vamos começar fazendo isso. Irei abrir a tarefa e dentro da descrição dessa tarefa, irei colocar aqui um mapeamento. Mapeamento dos casos de teste. Uma boa prática é você colocar o CT, que é caso de teste, e colocar o número. Vamos por aqui. Uma boa prática que muitos testers e QAs adotam é começar testando pelo layout, para garantir que o layout está de acordo com a documentação. Então, vamos começar por esse caso de teste. Primeira coisa que nós temos é o título. Ele tem que ser bem explicativo. Aqui eu coloquei listar usuários, vou ter um tracinho layout. E, geralmente eu faço dessa forma porque aqui na tarefa nós temos apenas os casos de teste de listar usuário. Porém, dependendo da ferramenta que você estiver utilizando para gerenciar os casos de teste, todo o épico vai estar dentro da mesma suíte de teste. Então, você definir qual é a funcionalidade que está sendo testada naquele caso de teste, antes de falar do cenário, é muito útil para você identificar, logo assim que bater o olho na suíte, qual é a funcionalidade sendo testada naquele caso de teste. Vai por mim, isso vai te ajudar bastante. Beleza. Segundo caso de teste, CT02. Bem, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos listar os usuários e testar esse critério de atuação, que é, ao clicar em um status do menu, deve ser apresentado apenas os usuários que possuem aquele status. Então, vamos colocar aqui também, listar usuários, adicionando o status. Aqui, nós informamos que estamos testando a seleção de status, ok? Beleza. Vamos salvar aqui o mapeamento dos casos de teste. E, além disso, vamos escrever esses casos de teste. Para isso, como estou utilizando o Trello, que é uma ferramenta gratuita, eu irei estar criando um card para cada caso de teste para mostrar a vocês como devem ser feitos os casos de teste. Irei duplicar aqui novamente. Vamos adicionar um cartão para escrever o caso de teste. Porém, nesse caso, eu já criei um modelo para servir de base para os casos de teste. Aqui vai ser... Vamos pegar o nome do caso de teste que iremos escrever. Aqui vai ser esse aqui. E colocar aqui. Criar cartão. Então, a primeira coisa que nós temos que ter dentro do caso de teste é listar usuários. A segunda coisa é a descrição, pré-condições, pós-condições, script de teste, que dentro do script de teste nós temos a entrada e o resultado esperado.
Se vocês se lembram, naquele primeiro vídeo também eu falei sobre como escrever um caso de teste e cheguei a falar um pouco sobre cada um desses itens, dando algumas dicas. Iremos utilizar elas aqui. E se você não viu esse vídeo, dá um pausezinho e vai lá, assiste esse vídeo. Também estarei deixando aqui no card, na descrição, para você se inteirar melhor por todo esse assunto que nós iremos tratar aqui. Beleza, vamos começar. Iremos começar pela descrição. A descrição deve ser clara e objetiva. Deve complementar o título para que a pessoa, ao abrir o caso de teste, já saiba exatamente o que deve ser feito nele, mesmo sem ver os passos. Então, vamos tentar fazer isso aqui. Layout do listado de usuários. O que nós precisamos testar ali? Precisamos testar que o layout está condizente com a documentação. Concordam comigo? Beleza. Irei escrever isso aqui. Verificar que o layout não. Verificar que o layout apresentado na tela de listar usuário é condizente com o definido na documentação. Está claro o objetivo? Beleza. Segundo item, pré-condições. Aqui nós precisamos definir tudo aquilo que precisamos antes de começar a executar o cenário. Tudo aquilo que precisamos preparar o ambiente para que o cenário de teste seja executado da melhor forma possível. Vamos pensar aqui. Se eu preciso listar os usuários, o que eu preciso ter? Eu preciso ter usuários cadastrados para que a tela seja exibida corretamente. Vamos escrever isso aqui. Além disso, uma outra pré-condição que precisa geralmente ter é estar logado na aplicação com o usuário tal ou com o perfil tal. Nesse caso, o sistema ainda não tem gerenciamento de login, então não iremos utilizar essa pré-condição, porém, tenha em mente que quando você for testar um sistema que tenha login, a pré-condição de estar logado e informar qual perfil deve ser utilizado deve entrar nas pré-condições. Isso é muito importante. Pós-condições. Nesse item, nós devemos descrever tudo aquilo que o sistema deve apresentar após o cenário de teste ser executado. Porém, como aqui iremos apenas visualizar o layout, não tem muitas coisas que o sistema vai ter, então não se aplica nesse caso. Script de teste. Nós vimos que essa tela, se olharmos aqui, ela é a tela home do sistema, ou seja, assim que a pessoa entrar no sistema, a pessoa já vai cair nessa tela. Então, o primeiro passo é acessar o sistema. E só de acessar o sistema, já iremos ter a tela apresentada. Então, o resultado esperado é o sistema a tela de usuários. Você vai apresentar a tela de usuários, exibindo os seguintes campos. E aqui iremos apresentar o que foi definido na documentação, para que não seja necessário que a pessoa que está executando o teste vá lá olhar a documentação. Aqui já deve ter tudo descrito. Vamos lá. Então, aqui na documentação nós temos o título, o menu e cada usuário deve exibir. Vamos pegar esse aqui, levar para lá. Aqui, como eu estou utilizando tela, eu vou fazer uma caixinha para apresentar o layout. Título da tela, menu vertical, botões. Aqui eu fiz essa caixinha para melhorar a visualização. Deixa eu descer isso aqui para poder ficar melhor.
Aqui mostra o título da tela, informando aqui o menu horizontal, todos os botões e tudo que o usuário deve apresentar. Você pode colocar dessa forma ou colocar uma tabela para apresentar todos os campos. Eu acho que dessa forma fica um pouco mais organizado. Ok, finalizamos esse caso de teste. Iremos associar o caso de teste à história. Beleza, está tudo certinho aqui. Deixa eu tirar esse centro aqui, que tinha feito antes, só para não confundir. Então, vamos para o segundo caso de teste, que é o selecionando status. Utilizar o modelo desse caso de teste aqui. Criar cartão. Primeiro item, descrição. Vamos também fazer uma descrição para esse caso de teste de listar usuários selecionando status. Como seguir naquela mesma regra, para ficar bem descritiva e dar uma ideia geral do caso de teste, para que a pessoa, só de abrir, já consiga entender o caso de teste muito bem. Vamos lá. Nós precisamos aqui verificar que, quando seleciona os status, vai ser apresentado para os usuários daquele status. Concordam? Beleza. Com isso, vamos escrever essa descrição. Verificar que, ao selecionar um status, o sistema deve apresentar os usuários que possuem o status selecionado. O sistema deve apresentar os usuários. Ela deve apresentar apenas os usuários que possuem o status selecionado. Nossa descrição ficou assim. Verificar que, ao selecionar um status, o sistema deve apresentar apenas os usuários que possuem aquele status selecionado. Beleza, ficou uma descrição boa. Então, vamos para o próximo passo, que é as pré-condições. A primeira pré-condição é ter usuários cadastrados. Porém, nós precisamos de usuários para todos os status. Então, iremos colocar isso. Ter usuários cadastrados. Acho que pode ficar um pouco melhor. Essa aqui, ter usuários cadastrados, melhor, já tive uma ideia melhor. Ter pelo menos um usuário cadastrado para cada status. Então, e nós podemos também aqui colocar os status entre parênteses para ficar mais fácil. Cadastrado, autorizado e cancelado. Então, precisamos ter pelo menos um usuário cadastrado para cada status para fazer esse teste. Claro, o objetivo. Quais condições? Como nesse caso eu sou um exibir, não vejo nenhuma que se aplique, então eu irei colocar não se aplica. Script de teste. Primeiro passo, precisamos acessar o sistema. Segundo passo, precisamos selecionar os status. Navegar, melhor dizendo, entre os status existentes. Então, nós iremos acessar o sistema, navegar entre os status. Melhor, para ficar mais claro, entre todos os status. Para ficar claro que vai ser todos os status que devem ser navegados. Resultado esperado. Existem duas formas de fazer o resultado esperado. Você fazer step by step, ou seja, temos o primeiro passo aqui, que é acessar o sistema.
E temos o segundo passo aqui. Nós podemos fazer um resultado esperado para esse passo e depois fazer o resultado esperado para esse passo. Porém, como estamos também utilizando metodologia ágeis, a maioria das pessoas que escrevem casos de teste para metodologias ágeis já botam o resultado esperado do último passo, que é, na verdade, o resultado esperado do teste. Então, iremos seguir essa diretriz. Irei colocar apenas o resultado esperado do final. A menos que tenha algum caso de teste que algum passo intermediário precisa ser validado alguma coisa. Então, aí faremos de acordo com o cenário. Porém, nesse cenário aqui, eu não vejo essa necessidade. Vamos colocar apenas a validação final. Até porque, no cenário de layout, nós já temos essa validação. E não é o objetivo desse caso de teste. Então, o resultado esperado é o sistema, vou escrever errado, deve apresentar os usuários referentes a cada status. Beleza. Nós temos aqui 2 casos de teste. Irei também colocar esse caso de teste aqui. Ótimo. Vamos olhar mais uma vez aqui na documentação e ver. Será que tem algum cenário que a gente deixou passar? Tem só escrito da citação, a princípio não. Porém, pensando aqui um pouco mais, nós não temos um comportamento definido para quando não tem nenhum usuário no sistema. O que deve acontecer? Deve apresentar alguma mensagem, deve só apresentar grid em branco. Isso aqui não é falado na história. Vocês vão encontrar no seu dia a dia situações em que a documentação não está clara sobre o que deve acontecer em determinado cenário. O que eu sugiro para vocês é: levem isso para o PO, levem isso numa daily, ou levem isso para algum gerente que você precisa reportar. Geralmente, quando a gente trabalha com metodologias ágeis, a gente devolve isso numa daily e fala: ó, o que acontece nesse cenário aqui e tal. Claro que, geralmente a gente pensa na planning, mas às vezes na planning isso não vem na nossa cabeça só quando está escrevendo cenário. Então, leve isso numa daily e pergunte para o teu PO. Mas, mesmo assim, vamos escrever um caso de teste para isso. Nós não temos ainda o resultado esperado. Porém, vamos escrever o caso de teste, escrever o step que a gente precisa e deixar o resultado esperado para ajustar assim que o PO definir isso na documentação. Isso vai ser no próximo vídeo, mas já vamos deixar o caso de teste já preparado. Vamos aqui no aviamento, pegar aqui o CT03, usuários, e beleza. Vamos aqui criar o cartão. Descrição. Por mais que nós não temos ainda um comportamento, vamos fazer uma descrição um pouco genérica. Tá? Que quando não existe usuários no sistema, deve apresentar a grid vazia. Bem, coloquei um comportamento que eu acho que pode acontecer, que é botar a grid vazia. Porém, isso aqui vai ser ajustado quando o PO definir. Vocês devem estar se perguntando o que é grid. Para quem não sabe, grid é aquela listagem de usuários que vem abaixo do menu. Quando você tem uma lista, uma tabela, no caso, na tela, você chama isso de grid. Pré-condições. Não existir nenhum usuário no sistema. As condições não sabemos ainda. Entradas. O sistema
Irei também colocar navegar entre, não foi o N maiúsculo, os status em todo. Resultado esperado ainda não temos. Beleza, então preenchemos o cenário com tudo aquilo que temos. Salvar. Vamos colocar lá também na tarefa. Trello. Ok, aqui nós temos todo o mapeamento do listar usuários. Agora nós precisamos mapear os casos de teste do cadastrar usuários. Porém, isso irei deixar para o próximo vídeo também. No próximo vídeo nós iremos ver o comportamento que será exibido quando não tem nenhum usuário e também iremos ver todo o mapeamento da história de cadastrar usuários. E nela tem outras validações que nós precisamos fazer. Então, se você já está curtindo esse conteúdo e está aprendendo bastante aqui, não se esqueça de deixar aquele like, deixar um comentário com as suas dúvidas ou sugestões para o que você quer ver nos próximos vídeos. E também se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe também nas nossas outras redes sociais, como LinkedIn e Instagram. Agora o Manual do QA também tem outras redes sociais. Então, veja aqui na descrição aqui o link para elas e nos siga lá também. Obrigado e até a próxima aula.